Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Voltamos para bater aquele papo sobre Escola Bíblica Dominical, lição Betel, lição de número 5. O pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Fique conosco até o final dessa aula. Se você entrou aí, caso não seja inscrito, não deixe de se inscrever, acione o sininho, dá o seu like se você gostou. Se você não gostou, dá o seu dislike, sem problema nenhum. Comenta, compartilha, concorda, discorda, acrescenta. Isso aqui é uma sala de aula e sala de aula sempre tem debate. No contexto teológico, é quando há um debate sadio, onde há também crescimento da turma a nível intelectual. O texto áureo diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É a primeira carta de Paulo a Timóteo 4:16. A verdade aplicada, devemos nos manter dependentes da ação do Espírito para que sua chama não se apague em nossas vidas até que Cristo venha. Quais são os objetivos desta lição? Compreender o surgimento do pietismo, identificar as ideias do pietismo e ressaltar a essência das nossas raízes teológicas. Texto de referência está baseado em Abacuque, capítulo 3, versos do 1 ao 5. Nós não leremos como de costume, lembrando que isso aqui é só um resumo da lição e não é uma aula na sua totalidade. Vamos lá. A introdução diz que o pietismo teve uma influência abrangente, principalmente no pentecostalismo dos Estados Unidos e na Escandinávia, com foco maior na Suécia e na Noruega. Essa influência está presente também nas raízes teológicas das Assembleias de Deus no Brasil. Você sabe por que essa teologia pietista ela está presente também nas raízes teológicas das Assembleias de Deus? Olha, é muito simples. Se você souber, mas eu vou falar, não, eu ia pedir para você deixar o comentário. Olha só, vamos para o nosso estudo. Surgimento do pietismo. Surgiu no fim do século XVII, justamente dando uma resposta ao autoritarismo da Igreja Luterana. E assim como o romanismo começou a acreditar que a autoridade estava com ela. Então nós tivemos o puritanismo na Inglaterra, logo após a Reforma, para poder eliminar os resquícios do romanismo dentro da igreja, e o pietismo, que surge na própria Alemanha, ele surge também para poder mudar a visão a nível espiritual da igreja, pelo motivo de que o luteranismo ele foi muito contra a forma litúrgica, a religiosidade litúrgica da igreja. Já o pietismo, ele vem trazendo a ideia de piedade, de uma devoção maior a Deus, de uma volta mais para as coisas de Deus, para as coisas de cunho espiritual. Preste atenção nessa diferença, porque essa diferença ela é fundamental até para você detectar problemas de níveis litúrgicos e espirituais. São pontos importantíssimos, porque às vezes damos mais valor àquilo que é litúrgico do que àquilo que é espiritual. Analise comigo e vê a relevância desse ponto e dessa diferenciação. É importante se preocupar com o litúrgico, mas é fundamental se preocupar com o espiritual. Tópico 1, subtópico 1 diz: as ideias da reforma pietista. O enfraquecimento religioso e a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas entre os luteranos e os calvinistas fez com que surgisse um novo movimento de renovação que logo ficou conhecido como pietismo. O movimento defendia a renovação da piedade com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e à oração. No texto de referência, onde cita Abacuque, o verso 2 do capítulo 3, está registrado o seguinte texto: ouvi, Senhor,
a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica e na ira, lembra-te da misericórdia. Mas a parte A, ouvi, Senhor, a tua palavra, e isso me trouxe temor. Todo avivamento, ele será oriundo de uma vida voltada para a palavra de Deus e voltada para a oração. Não existe avivamento cuja fonte não seja a palavra. Todo avivamento, a fonte da onde surgiu ou surgirá é a palavra de Deus. Por isso, o pietismo, ele está resgatando o estudo da palavra e dando valores ao espiritual, a uma vida mais voltada para Cristo, para Deus, para a comunhão com Deus, para a oração, para a intimidade e o relacionamento com Deus. O resgate da reforma. O movimento pietista buscava promover uma estabilidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Ele procurava superar divisões e hierarquias dentro da sociedade e da igreja. Vamos entender esse ponto. A vida espiritual, ela está acima de qualquer ofício. O meu ofício não me produz espiritualidade. Precisamos compreender bem isso, porque as pessoas acham que o seu ofício, o seu cargo na igreja, isso te produz espiritualidade. De modo nenhum. O que nos produz espiritualidade é a nossa vida devota, piedosa, voltada para Deus, voltada para a sua palavra. Mas existem pessoas que acreditam que o ofício, isso te aproxima de Deus. Muito pelo contrário. Nós vamos ter exemplos bíblicos e históricos de pessoas que tinham um ofício de liderança, mas vivia distanciado de Deus. Na Bíblia nós poderíamos citar aqui o sacerdote Eli, que tinha a função sacerdotal, todavia ele estava longe de Deus, tanto quanto seus filhos, que deveriam ser o seu substituto. Na história nós vamos ver que em toda a idade medieval, a liderança da igreja viveu longe de Deus. Mas alguns homens começaram a se voltar para as Escrituras. E aí, se voltando para as Escrituras, os seus olhos começaram a serem abertos. E o que é espiritual começou a incendiar a vida desses homens, a ponto de que eles decidiram se entregar pela causa de Deus e romper com um sistema que só pensava em si, em detrimento de que o povo, quanto menos conhecesse, melhor seria para eles. Mais fácil seria a manobra. Esses homens, iluminados pelo Espírito Santo, eles foram um divisor de água na história do cristianismo. 1:3 diz, o pai do pietismo. Philipp Jacob Spener, em 1635 a 1705, teólogo luterano alemão, denunciou os abusos na igreja e a falta de conhecimento bíblico dos crentes em sua obra Pia Desideria, que é Desejos Piedosos. Nessa obra, ele justamente acusa a igreja de, por falta de conhecimento, estava tendo abuso de autoridade, abuso espiritual, falta de conhecimento da Bíblia. Isso acaba gerando pessoas arrogantes, pessoas que usam do poder, que ao invés de servir, se serve do ofício. Esse ponto que chamou e despertou a atenção em Spener foi justamente o fator de que lhe faltava conhecimento. Spener, que era um alemão, 100 e poucos anos após a Reforma, ele começa a observar
que a igreja ela está novamente se afastando da palavra, falta obreiros dedicados à palavra, e isso gera abuso de autoridade espiritual. O que Spener faz? Ele procura trazer para Deus homens que se dedicassem, que se devotassem, que ardessem por Deus e por sua palavra. Homens piedosos, daí o termo pietista. Semelhante àquela escola de profeta criada por Samuel no capítulo 19 de 1 Samuel, onde ele ensina homens a servirem a Deus, a temerem a Deus, a buscarem a Deus. Spener também cria algo semelhante, porque ele está trazendo homens para se voltarem mais para Deus. Ao invés de se preocuparem com a liturgia, se preocupe mais com a sua espiritualidade. Porque a espiritualidade sadia gerará uma liturgia sadia, também centrada na palavra de Deus. A intenção dele era que os homens priorizassem as escrituras em detrimento ao credo. Dar o valor devido às escrituras, tendo como sua regra de fé e de prática, com conhecimento vasto e aprofundado. Que preocupação legal ele teve, a volta para as escrituras. Esse ponto aqui ele é fundamental e indispensável como destaque para a vida cristã. O 2 diz a convocação para uma segunda reforma. Olha só, como é tão rápido. 100 e poucos anos, surge Spener já preocupado de como estava vivendo o luteranismo. Analise a Bíblia junto comigo. Quando o povo retorna de Babilônia, o povo bíblico, em 538, quando Ciro sanciona o decreto para que eles retornassem, e eles tinham ido para lá por causa da desobediência, da idolatria, por ter virado as costas para Deus, 100 e poucos anos depois, eles já estão novamente fazendo tudo errado de novo. Porque do retorno para Malaquias, dá aproximadamente 100 anos. Então, a partir de 100 anos, eles já estão fazendo tudo errado. Olha como nós somos anti-espirituais por natureza. É muito pouco tempo para que eles já estivessem novamente enveredando pelos caminhos da tradição. E aí Spener se levanta, ou Deus levanta ele chama a atenção desses homens e praticamente precisa reformular a reforma. Em 675, Spener publicou no livro intitulado Pia Desideria, Desejos Piedosos, cujo título deu origem ao termo pietista. A obra é composta por 3 partes, nas quais expõe pensamentos do movimento que desejava separar a vida da igreja. Spener procurou fazer uma avaliação das condições da igreja luterana e convocou para uma segunda reforma. Em 1670, ele funda o Colégio da Piedade, onde se reuniam grupos cujo objetivo era estudar a palavra de Deus e praticar orações. E eles estudavam de modo exegético para que não houvesse possibilidade de cometer erros interpretativos. Nós estudamos na lição passada que a forma expositiva para se resguardar dos erros começou sendo pregada, sendo ensinada pelos puritanos. Ele carregava a mesma preocupação, sendo que os puritanos eram na Inglaterra, depois alcançaram os Estados Unidos, ele estava com a mesma preocupação ali, no berço da reforma protestante. 1:2 diz a decadência espiritual da igreja. Apoiando-se na ideia de que a igreja luterana, em sua teologia, estava se afastando muito da realidade da incumbência da igreja, surgiu o movimento pietista. A igreja luterana tinha adotado práticas não bíblicas, isto é, a igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram conflitantes com os princípios da reforma protestante. Spener desejava o despertar da fé de cada cristão. Pregava o sacerdócio universal dos crentes.
e tinha como base as Escrituras para fortalecer a fé dos piedosos. Para ele deveria haver mais estudos bíblicos, principalmente para os leigos, para que eles entendessem o evangelho e se fortalecessem na fé. E que todos os pastores e teólogos na época deveriam ser verdadeiramente crentes, salvos em Cristo Jesus. E possuir uma profunda fé pessoal. São de homens assim que o mundo clama, homens que se voltam para Deus, para a palavra de Deus, e que se preocupa que você também tenha um conhecimento e uma experiência profunda com Deus. Então, professor, fica para nós esse conselho, que nós, professores, possuamos uma fé raçuda, um profundo conhecimento da palavra, para que os nossos alunos possam ter em nós um objeto de inspiração e sintam vontade de servir a Deus e de buscá-lo intensamente. Olha a responsabilidade nossa. Que Deus possa te usar poderosamente na hora que você estiver ministrando a sua aula. O tópico 2, subtópico 2, diz o Conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf. O avivamento do movimento pietista ultrapassou as fronteiras e alcançou um grupo de exilados na Boêmia, cuja origem remonta à obra do pré-reformador John Hus. Martirizado em 1415, nós estudamos sobre ele na lição anterior. Em 1722, Zinzendorf convidou esse grupo para se estabelecer em uma das suas propriedades na Saxônia. Posteriormente, esses irmãos, por conta da origem, passaram a ser identificados como moravianos. Na verdade, é quase impraticável pensar numa missiologia ou teologia da missão sem considerar o papel do conde Zinzendorf, apontado como a figura mais importante da história da espiritualidade cristã do século XVIII, o qual foi o agente influenciador para John Wesley. Zinzendorf foi um ponto de referência, de inspiração, de vida dedicada a Deus, a palavra de Deus, a evangelização para John Wesley. O tópico 2, subtópico 3, diz a missiologia moraviana, que é aí parte da República Tcheca. Os moravianos defendiam que divulgar os ensinamentos contidos no Evangelho aos perdidos é dever de toda a igreja e não somente de determinada sociedade ou alguns indivíduos. Está certíssimo. Esse pensamento levou o conde Nicolau Ludwig von Zinzendorf a assumir a liderança espiritual dos moravianos, a transformar o grupo em um grande centro de preparação e envio de missionários. O que acabou, como eu disse, influenciando a vida de John Wesley. Que Deus nos ajude a sermos pessoas que influenciam outros a fazerem a obra de Deus. O tópico 3 diz nossas raízes teológicas. Uma pausa e vamos beber uma água, porque água é vida, assim como a palavra também. A identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento. Entre estes movimentos temos o pietismo, considerado por alguns estudiosos como, depois da Reforma Protestante, o mais relevante na história do cristianismo. No início eu falei que as Assembleias de Deus, ela tem a sua origem também na teologia pietista. Vamos chegar nesse ponto aqui para nós entendermos isso. A influência pietista no avivamento norte-americano. Descortinando a história, podemos ver que entre os grandes movimentos que inflamaram o avivamento norte-americano na conjuntura do século XVII, destaca-se o pietismo. Esse movimento pregava que o homem interior deveria ser edificado, regenerado e equilibrado, para assim tornar-se uma grande mudança. Olha as qualidades,
a respeito dessa influência do pietismo. Deveria ser edificado, regenerado, nascido de novo, equilibrado, controle, para assim tornar-se uma grande mudança. O tópico 3, subtópico 2, diz a influência americana e escandinava no avivamento brasileiro. A história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento dos Estados Unidos, onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus no Brasil. Winglenberg, além deles, também exerceram influência no Brasil os missionários enviados pelo EUA e as diversas obras literárias doutrinárias aqui publicadas. Mesmo assim, talvez no início do século XX, a maior influência tenha sido do pietismo escandinavo, sueco-norueguês. E logo abaixo está registrado algumas tradições que foram deixadas por esse pietismo norueguês. É claro, algumas aqui são louváveis, mas tem aqui uma aqui que eu discordo um pouco desse conceito. E depois eu quero pedir a você, professor, que leu a lição, o tópico 3, subtópico 2, se você discorda com alguma dessas práticas. Deixa eu lê-las aqui para nós. A prática de saudar com a paz de Deus ou a paz do Senhor, a prática de confissão pública de pecado nos cultos de celebração da ceia do Senhor. O que você acha dessas práticas? Você concorda com as três ou tem alguma aqui que você não concorda? Vamos ouvir você falar. A oportunidade está com você. Deixa aí o seu comentário e vamos falar sobre esse assunto. O 3.3 diz as marcas pietistas nas Assembleias de Deus. A partir dos registros de W. Walker, de 1981, é possível identificar várias características presentes nas raízes das Assembleias de Deus no Brasil, como a importância do sentimento na experiência cristã, a participação dos leigos na edificação da vida cristã, a ênfase na atitude ascética com referência ao mundo, o grande interesse pela leitura da Bíblia, a ênfase na transformação espiritual e o forte impulso missionário. Parece-nos que, como os luteranos de início, nós também estamos perdendo essa herança. O que você acha? A herança do pietista que eu quero relatar, ressaltar aqui, que ele deixou para nós, desse interesse de buscar a Deus, de servir a Deus, de se dedicar à palavra de Deus no início, quando as Assembleias de Deus chegou no Brasil, é porque no século XVII, quando a Igreja Batista ela nasce com a ideia pietista, de uma devoção a Deus e à palavra. Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles vieram da Igreja Batista, foram para os Estados Unidos, lá experimentaram o avivamento de Perham, que era um pastor metodista que tinha saído e fundado a missão de fé apostólica, baseado na ideia de Atos 2. Ele acreditava que estava trazendo Atos 2 novamente para a prática da igreja, e ele chamava isso de restauracionismo, e no ano de 1905, 1906, começou a ter uma denominação, e ser chamado de pentecostal. Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram desse avivamento de William Seymour ali na Rua Azusa, que era discípulo de Perham. Então, quando eles vêm para o Brasil, eles vêm desse momento, da Igreja Batista, voltada para o pietismo. Eles encontram Perham, que está justamente tentando restaurar o fervor da igreja norte-americana. Eles entram nesse movimento e, por meio de uma profecia, eles vêm parar no Brasil. Eles chegam, inclusive, na Igreja Batista do Pará, são excluídos justamente por causa da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Então, eles fundam a mesma que Perham havia fundado nos Estados Unidos, a Missão de Fé Apostólica, em 1911. Em 1918, passa a se chamar as Assembleias de Deus no Brasil. Então, eles trouxeram essa ideia de devoção, de estudo da palavra, de aplicação, de dedicação a Deus, de busca a Deus. É claro que, com o passar do tempo, muitas coisas mudaram, o tempo passou, muitas coisas se perderam,
E nós precisamos novamente voltar as nossas vidas para a palavra, para a oração, para uma vida piedosa de devoção a Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Estamos chegando no fim dessa lição e só Ele pode nos iluminar, aquecer os nossos corações e nos fazer entender cada vez mais a sua palavra para que ela arda dentro dos nossos corações. Um ponto importante aqui que eu quero também deixar é que quando você abre a sua Bíblia, e é bom que você faça isso, no livro de 2 Reis, no capítulo 22, quando o rei Josias para reformar o templo, ele vai fazer uma reforma física, e quando ele inicia essa reforma, o verso 5 do 22 diz assim: que deem nas mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra. Tem o seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou este livro. Safã leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e ordenou ao rei Ilquias, o sacerdote, Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos à palavra deste livro para fazerem segundo tudo quanto nos está escrito. Seguindo o texto, a reforma que era física, por se achar o livro da lei abandonado no templo, houve-se uma grande reforma espiritual. Livro perdido no templo fala de quando a palavra não é usada com fidelidade, com propriedade. O livro está no templo, mas se fizermos mau uso dele, é como se ele tivesse perdido. E Deus nos ajuda, abra a nossa mente e nos desperte para o livro da lei de Deus. Deus abençoe a sua vida. A conclusão é que o estudo dessa lição contribua para uma sincera e necessária reflexão sobre a nossa vivência cristã. Fique com Deus, um grande abraço, até a nossa próxima aula.